Olá, eu sou o Ruben Barradas Olá, eu sou a Cassiana Tavares. e este é o Publicanos e Fariseus. Olá, seja muito bem-vindo ao Publicanos e Fariseus. Depois de uma pequena pausa estamos de volta e, como sempre, o que vamos fazer é absolutamente uma incógnita, certo, Cassiana? Vamos agarrar em equilíbrio, qualidade de vida, saúde mental, metemos isto tudo num shaker com um bocadinho de atualidade, abanamos e seja o que Deus quiser. Esta é a minha nova descrição do Publicanos e Fariseus. O que é que tu achas, Eu Cassiana? acho que está muito bem, já estás a melhorar programa a programa. Eu acho que isto está a ser refinado, é isso. Está, não é? Está a refinar. Pois bem, a ti que estás desse lado, muito bem-vindo. Eu sou o Ruben Barradas e comigo está a Cassiana Tavares, psicóloga, oradora, escritora. Eu sou o fundador do podcast Perspectivar, que já agora aconselho a poderes dar uma olhada em alguns dos conteúdos que nós temos. Temos alguns em vídeo nas nossas redes sociais e também temos muito conteúdo especialmente em áudio. Este é um deles. Temos uma conversa sem guião, que em breve vamos ter o episódio 2, e temos também um conteúdo onde falamos diretamente de saúde mental, com dicas, conselhos práticos para todos aqueles que querem saber um pouco mais sobre este assunto. Aliás, e este Publicanos e Fariseus também abordamos muitos assuntos relativos à saúde da nossa mente. Quero-te incentivar a seguir-nos nas redes sociais. Onde é que nós estamos? Estamos no Facebook em perspectivar.pt, também no Twitter em Perspectivar e no Instagram em perspectivar.pt. É a melhor maneira de saberes o que é que nós estamos a preparar e sempre que nós lançamos novo conteúdo. E se nos estás a ouvir, porque nas redes sociais este conteúdo nós também lançamos em videocast, se nos estás a ouvir, aproveita, subscreve em qualquer um dos agregadores onde estejas a ouvir-nos. Seja bem-vindo ao Perspectivar e hoje vamos a isto. Cassiana, vamos começar com o nosso mito. Eu agora habituei-me a começar com o mito e eu gosto disto. Acho que o mito é sempre uma boa maneira de arrancarmos Nada como um bom mito para começar um Nada podcast. como um bom mito, não é? Então vamos ao mito de hoje. E o mito de hoje é, vamos lá pôr os rufares dos tambores, o mito de hoje é: eu não consigo controlar os meus pensamentos. E agora, em bandeja de prata, doutora Cassiana, diga-nos, controla-se ou não se controla os pensamentos? Podemos perder o controle dos pensamentos. Dessa não estava à espera. E pode ser mais comum do que nós pensamos. A nossa mente trabalha no sentido de ser rápida e de encontrar caminhos, no fundo, padrões. Caminhos que nós fazemos sempre e é confortável para a nossa mente, gasta menos energia, fez uma aprendizagem e segue sempre aquele caminho para nos dar uma visão da situação. E às vezes, mesmo quando nós não estamos a perceber isso, nós podemos ter perdido o controle dos nossos pensamentos. E, no fundo, achar que estamos a olhar para as situações e a dizer eu acho isto ou acho aquilo, ou tenho a certeza que sei o que é que se está a passar, e isto pode até ser um sinal. Eu sei exatamente o que se está a passar, pode ser exatamente o sinal que nós já perdemos o controle dos nossos pensamentos e estamos a ser dominados por eles. Posso fazer-te uma questão? Se formos um bocadinho mais... corrija-me se eu estiver enganado, mas a tua resposta vai no sentido um bocadinho quase da individualização. Ou seja, que de facto por vezes passam-nos... Vou pôr isto em leigo. Passam-nos coisas pela cabeça que nós não controlamos. Corrija-me se eu disser algum disparate em algum momento. Se nós fizermos se adotarmos um ponto de vista um pouco mais global, ou seja, não pensando tanto não pensando nos pensamentos, faço o pleonasmo, mas não pensando nestes pensamentos tanto na sua individualidade, mas mais numa massa um bocadinho mais coletiva, faço a mesma pergunta, ou seja, há muitas vezes, e isto é um argumento que eu ouço muitas vezes, e às vezes até repito para mim mesmo, quase que uma entrega aos pensamentos como uma coisa que nós não temos mão neles. Eu percebi-me também pela tua resposta que essa situação que tu indicas é uma situação
que pode acontecer às vezes, mas provavelmente não é uma regra, digo eu. Ou seja, há aqui uma resposta híbrida, corrijo-me se eu estiver enganado. De facto, há alturas em que nós não conseguimos, porque nos sai do controle, mas numa perspectiva geral, é possível. Se calhar controlar é uma palavra muito forte. Se te lembrares de uma outra, mas ter uma ação intencional sobre os nossos pensamentos. Ou estou a pensar mal? Estás a pensar bem e controlar está bem escolhido, porque eu acho que estamos a usar as palavras que nós usamos no dia a dia. Uhum. Na verdade, o que eu te descrevi foi, eu falei de padrões de pensamento. Nós funcionamos assim. Criamos Certo. padrões, fazemos uma ideia, conceitos. Isto é uma criança, aquilo é um adulto, é esperado na situação A aconteça X coisa, e quando aquela situação que está a acontecer não se encaixa, às vezes aí acontece aquilo que eu te estava a dizer, que é a rigidez. Que ele diz assim, que é o que eu acho que eu driblei o teu mito aqui, não é? Que é quando nós pensamos que conseguimos ter controle dos nossos pensamentos porque sabemos tudo, estamos muito certos, e isso é uma evidência de que provavelmente estamos num padrão rígido, inflexível e que leva-nos exatamente a perder o controle. A nossa mente precisa de ter a capacidade de se manter sempre a analisar as diferentes variáveis da situação, das coisas que estão a acontecer no momento, e não ir só para aquele caminho mais fácil, que é o do padrão, do juízo do valor. Isto é uma questão. A outra que tu trouxeste, que é os pensamentos tipo massa que andam aqui para dentro e eu posso controlá-los ou não. Olha, eu gosto de explicar isto agora em consulta com a estação dos comboios. Porque, e há um filme que é o Divertidamente, que também usa um bocadinho esta imagem no comboio. Muito bom. Tu tens os pensamentos, basicamente é isto que a nossa mente é, uma estação de comboios. Chegam, uns vêm, outros, uns são mais rápidos, outros mais lentos, uns chamam a nossa atenção e, efetivamente, às vezes nós prestamos atenção a um determinado pensamento, vamos atrás dele, vamos seguindo aquele caminho, e pode ser o comboio certo a seguir, e se calhar esta é a melhor resposta que eu tenho para te dar, é nós observarmos o que está dentro da nossa mente, que no fundo é como a tal estação, há pensamentos a partir, pensamentos a chegar, e depois nós vamos agarrando aquele onde queremos entrar. Às vezes há pensamentos assustadores, há pensamentos que nos fazem sentir muito em baixo, e os nossos pensamentos não são necessariamente a verdade, nem são necessariamente factos, são apenas pensamentos, são apenas como estes comboios que vão e que vêm, e no fundo acho que esta é uma imagem importante para perceber o que se passa dentro da nossa mente. Bom, eu acho que essa é a deixa perfeita para falarmos da ordem do dia, porque continuamos a falar de pensamentos, Cassiana, e estamos aqui a falar deste comboio, dos pensamentos quase como um comboio, e acho que é uma excelente analogia, porque às vezes os comboios também vêm assim meio disparados, né? E a gente não nos consegue fazer nada, não conseguimos pará-los. Falemos um bocadinho, como ordem do dia, sobre a importância dos pensamentos. Eu acho que é um bocadinho, como é que é de dizer, é um bocadinho óbvio que os pensamentos são algo extremamente importante e determinam a qualidade de muitas coisas, incluindo da nossa vida como um todo. Tu falavas há bocadinho nos padrões de pensamento. Coloco-te uma pergunta, não é um mito, mas é uma pergunta. É possível mudar padrão de pensamento? E se é possível, eu não sei a resposta, mas se é possível, como é que isso se consegue? Como é que se consegue mudar um padrão de pensamento? Por exemplo, alguém que nos está a ouvir e tem noção que numa determinada área o seu padrão de pensamento é um seu inimigo, se calhar, ou não é saudável. Como é que isso como é que isso se faz? Podemos, e há duas coisas que precisamos deixar de fazer para o conseguir. Número 1, tentar impedir os pensamentos de estarem na nossa cabeça. Certo. Porque apertamos aqui e ele aparece aqui. Bloqueamos aqui e ele aparece aqui. E, tendencialmente, quando o pensamento volta à nossa cabeça, volta ainda mais forte, ou mais assustador, ou mais difícil de nós conseguirmos contrariar.
E a outra coisa que, olha, tu tens companhia. Tenho companhia. Este programa vai ficar para a história. As coisas que quem não vê do outro lado que já aconteceram. É verdade, é verdade, é verdade. Com isto para controlarmos os nossos pensamentos, não é? Portanto, número 1, nós deixarmos de tentar abafar e controlar o pensamento no sentido de tirá-lo da nossa cabeça, porque normalmente tem até o efeito contrário. E a segunda coisa é a programação dos pensamentos, que é tirar um para pôr outro, que é extremamente sedutor e até parece fácil, mas a verdade é que a nossa mente é bem mais esperta do que isso e rapidamente percebe quando aqueles pensamentos não têm densidade nem profundidade suficiente. Diz, estás-me a contar uma história, mas eu sei que não é bem isso, não é? Então, passo agora, 2 coisas que deixamos de fazer, o que é que devemos começar a fazer? Número 1, perceber que os nossos pensamentos não são a verdade, nem são necessariamente factos. Voltamos à estação de comboios. São simplesmente pensamentos que estão a entrar e a sair e não significa que porque eles chegaram, então nós vamos acreditar neles, eles vão ser a verdade, não é? Portanto, são apenas pensamentos. Número 2, e isto é muito importante, quando nos vem esse tal pensamento que até nos domina e nós achamos que ele tem que ser a verdade, ou se não é a verdade e já estamos convencidos que não é, é a única coisa que nós temos, agarramos. Precisamos de pôr hipóteses. Certo. Número 2, além deste primeiro pensamento, deixa-me colocar uma segunda hipótese. Okay. E já agora, uma segunda, e já agora uma terceira, e já agora uma quarta, não é? E às vezes até começamos a perceber que o nosso raciocínio já está a perder alguma lógica, mas o mais importante de tudo é manter o exercício de obrigar a nossa mente a não repetir simplesmente aquele padrão, a não ir para aquele mesmo juízo de valor. Certo, certo. Mas espera aí, tu estás-me a obrigar a ver que há outras hipóteses. E isto é saudável para a nossa mente e dá-nos a oportunidade de aprender diferente. Número 3, repetir sempre o processo. Porque não fazemos uma vez e, eureka, agora estou a pensar impecavelmente. Não, aquele pensamento vai voltar. Então voltamos às hipóteses. Depois vão vir outros pensamentos. É sempre este o caminho. Os meus pensamentos não são necessariamente a verdade, nem são factos. Número 2, que outra hipótese é que existe para olhar para esta situação? É interessante porque estavas a falar e eu lembrei-me de um conceito que normalmente não é muito associado à saúde, ou ao equilíbrio, à saúde mental, mas que me parece fundamental até para aquilo que estavas a dizer. Porque estavas a dizer, e bem, que os nossos pensamentos, e eu creio que é muitas vezes um engodo em que caímos, os nossos pensamentos não são a verdade, não são factuais per se, não é? E a importância de nos... Para já, a importância de controlarmos bem e de termos um bom controle e uma intencionalidade, já falámos até isto aqui, naquilo que consumimos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, daquilo que vemos, que lemos, que ouvimos. Mas a questão da diversidade, ou seja, da exposição a pessoas e a conceitos diferentes do que aqueles que nós acreditamos. E eu acho que esse é um erro que muitas vezes temos cometido, de lá está, de darmos ao nosso pensamento e à nossa construção de pensamento e até à construção das nossas ideias um conceito factual, o que explica, por exemplo, a agressividade das redes sociais, não é? Porque há muita gente que pensa de uma maneira e automaticamente torna essa forma de pensar factual e ao mesmo tempo eu acho que só tens a ganhar, porque podem acontecer duas coisas. Só tens a ganhar quando és confrontado com alguma coisa diferente daquilo que tu pensas. Porque se o teu pensamento for tão bom e tão bem estruturado que sobrevive a isso, lá está, significa que ele é bom e bem estruturado. Se por outro lado ele não for, então provavelmente estás 1 milímetro ou 1 metro ou 1 quilómetro mais perto daquilo que é factual e daquilo que eventualmente é verdadeiro. E parece-me um erro muito comum. No outro dia eu sou bastante ativo no Twitter e eu assisti a uma discussão fabulosa por um lado, medonha por outro, de alguém que perguntava se era possível um homem e uma mulher
de espectros políticos diferentes terem um relacionamento, não é? Namorarem ou casarem. Uau! Isto é verídico, e se calhar é o que eu te vou dizer vai-te chocar. Era quase consensual que não. O que me causou uma... Eu fiquei abananado no sentido de, como assim? E alguém até... Houve alguém, eu não vou nomear, até porque era muita gente naquela discussão, mas havia alguém que dizia, eu estou no espectro X e se calhar eu conseguiria estar com uma pessoa até ao espectro Y. E assim... E não era um espectro assim muito diferente, não era uma grande... Não era da extrema esquerda para a extrema direita, ou vice-versa. O que me faz pensar, de facto, quão agarrados nós estamos às nossas bolhas, que eu creio que também é uma realidade criada pelas redes sociais, porque nós, ao escolhermos daquela forma tão direta quem lemos e quem ouvimos, acabamos, bem ou mal, por criar uma bolha, que às vezes nos dá uma impressão errada da realidade, e no fim do dia cria uma polarização e uma incapacidade de, ok, vamos discutir as ideias. E lá está. A maior parte das vezes que eu vejo pessoas potencialmente ou pseudo a discutir ideias, na verdade estão a discutir-se, estão a discutir as características do outro lado, da outra pessoa, estão a discutir a pessoa e raramente as ideias. E eu acho que esse fenómeno é tão nefasto para o presente quanto é para o futuro. Eu tinha um amigo meu da escola que dizia uma frase que eu nunca mais me esqueci e que eu considero absolutamente acertada. Ele lia todos os livros, ele lia muitos livros, inclusive acerca de ideologias e conceitos que ele não acreditava de base. E ele dizia o seguinte: para eu refutar bem uma coisa, eu preciso de a conhecer. E para mim este pensamento para mim é absolutamente extraordinário. Dizer, não é o teu amigo, era eu, e tu estiveste a ver a minha secretária e a mescla de livros que eu tenho aqui escondida, que não tem nada a ver uns com os outros e vão aos extremos, porque eu acho mesmo que a rigidez é das piores coisas que nos pode acontecer. E eu vou agarrar-me ao corpo, não é? Quando o corpo fica rígido e perde a elasticidade, isso não é muito bom sinal, não é? Perdemos equilíbrio, perdemos adaptabilidade para fazer as coisas. A nossa mente é exatamente assim. Quando nós estamos rígidos, quando a nossa mente está rígida, é muito difícil adaptares o teu comportamento. Tu falavas no início do poder dos pensamentos. Se eu receber um e-mail muito positivo e ficar animada e sair pela rua fora a pensar, epá, sou uma pessoa amada, sou querida pelos meus amigos, a minha interação é super positiva com toda a gente na rua. Se eu recebo um e-mail negativo e fico a pensar, bolas, realmente estou a viver um tempo difícil da minha vida, ninguém me liga, isto está muito mal. E passa alguém na rua e não me cumprimenta, eu olho e faço a leitura. Realmente, que tempo difícil da minha vida. Nem este me cumprimenta e fecho a cara e a partir daí não há mais interação para ninguém. Porque eu vou concentrada num pensamento. Isto para trazer uma ilustração da relação entre o que pensamos e o que fazemos. E voltando ao que dizias, se eu tenho um pensamento tão fechado dentro da minha bolha, eu não me consigo adaptar a outras pessoas diferentes de mim. E os riscos para o futuro é que realmente vamos fazer comportamentos muito padronizados. Se o nosso pensamento é padronizado, o nosso comportamento também vai ser muito padronizado. Pode ser padronizado de uma forma errática, ou seja, uns dias corro para ali, outros dias corro para acolá, não é? A rigidez também nos pode desorganizar assim. Uma das coisas mais maravilhosas e mais assustadoras na psicologia humana é que tu não consegues estabelecer relações lineares de causa e efeito. Vai sempre ser assim, não é? Portanto, a rigidez traz-nos diferentes males na vida. Eu realmente trabalho muito todos os dias no sentido do estudo e depois em consulta e em consultoria individual, exatamente no sentido de nós podermos ganhar perspectiva. Olha, perspectivar. Ganhar ângulos diferentes sobre situações que já vivemos muitas vezes e é tão difícil, porque quando estamos a viver o agora, vimos com muita bagagem, com muita carga do que já vivemos,
E essa bagagem faz-nos antecipar o futuro também, mas sempre num determinado sentido. Então, um grande trabalho em consulta psicológica é ajudar a pôr outras lentes, além daquelas que trazíamos. Repara, a Sem depressão dúvida. é uma lente, a ansiedade é uma lente, o pânico é uma lente, não é? Que nós pomos e depois precisamos de ajuda para flexibilizar e então poder mudar. Para concluir só este pensamento, eu de antes trazia a mudança de comportamento para o início dos processos de consulta Certo. e dava asneira. Porque começas a tentar mudar antes de teres equilíbrio emocional e antes Claro. de teres flexibilidade de pensamento. E agora, depois da experiência, do estudo, de perceberes que precisas saber lidar com as tuas emoções, saber lidar com os teus pensamentos para então conseguires mudar o que tu fazes. Eu acho que esta ideia hoje de falarmos sobre os pensamentos que tu tiveste é ótima e realmente eu quero enfatizar este encorajamento. Trabalharmos a maneira como pensarmos e deixar esta mensagem de que a rigidez, e eu escrevi esta frase mesmo no livro, na Bíblia da Carreira, a rigidez é um dos piores males que me pode acontecer, sem dúvida alguma. Mesmo. Gostei muito de muitas das frases que tu disseste aqui. Gostei muito do product placement também, já agora. ficou muito, muito bem. Mas acho que é de facto a rigidez do pensamento, e não só no indivíduo, mas também a rigidez do pensamento em matilha. Há cada vez mais uma rigidez em que acriticamente nós abraçamos o pensamento da matilha. Se aquela pessoa é da minha matilha ou do meu rebanho, vá usando um animal menos se calhar agressivo, exatamente, em que imediatamente adotamos, e é estranho um mundo em que me parece, se calhar é uma percepção minha, mas em que com tanta informação e com tanto conhecimento e com tanto acesso, acabamos se calhar por ter às vezes uma massa crítica e seguidista como poucas vezes tivemos na história da humanidade, mas certamente não é o tema para fecharmos Quem sabe podes por aí no teu registro, próximo programa. Não, é interessante porque o Para e o Mundo, e vou fazer aqui esta transição, porque a última rubrica do Publicanos e Fariseus é este Para e o Mundo, porque eu quero sair e hoje coube-me a mim trazer, e esta é uma das, é um bocadinho, próximo daquilo que eu quero trazer. Eu quero só fazer um disclaimer muito rápido, porque quando eu comecei a perspectivar e quando a Cassiana aceitou fazer parte aqui do Publicanos e Fariseus, o nosso último objetivo é fazer política. Nós não vamos falar de política aqui, e eu hoje vou abordar um tema e vou abordá-lo de forma completamente apolítica. E o Para e o Mundo que eu quero sair... sair... meter em maus caminhos, já estou a ver. Vou-te meter em... Não, deixa estar. Já agora, posso fazer um teaserzinho? O próximo Publicanos e Fariseus vai ser sobre ideologia de género. Portanto, aí sim. Okay. Aí sim vais ver o que é que são as ordens. Há uma probabilidade de nos tornarmos virais. Depois exilados. Pelo simples não, já contactei uma empresa de segurança privada. Estou a brincar. Claro. Dizia eu, para o mundo que eu quero sair, porque uma das coisas que eu tenho que me tem feito muita espécie, vamos pôr assim, é a relação. A pandemia veio expor coisas na relação das pessoas com a ciência, não só a pandemia, por exemplo, a ideologia de género, mas lá iremos para a semana, ou daqui 2 semanas ou 3, mas de facto, eu estou à vontade, e muitas das pessoas que me estão a ouvir conhecem o meu background cristão e sabem que eu sou aquilo em que eu creio, e que durante muitos anos, aliás, ainda hoje falo publicamente e faço aquilo que na gíria se chama pregar. Não é nesse papel que estou aqui nem a fazer o perspectivar, mas e uma das críticas muitas vezes apontada à religião era a forma como a religião tinha por gosto ou ia contra algumas coisas da ciência, e de repente
Nós estamos em plena pandemia e eu até tirei notas. Eu neste tema vou ser muito cuidadoso, porque eu tirei muitas notas. E, de repente, nós estamos literalmente numa dicotomia, e parem o mundo que eu quero sair aqui, mas numa dicotomia em que de um lado está o medo e do outro está a ciência. Em que do lado está um medo que eu concebo que está a ser útil para alguns quadrantes, para tomar algumas decisões, porque de facto uma das melhores maneiras de controlar as hordes é através do medo. Foi assim no século XX, com a ascensão dos populismos. Se estudarem um bocadinho da Alemanha no pós-Primeira Guerra, é assim que a extrema-direita chega ao poder. Em boa parte, também a própria extrema-esquerda, com os regimes conotados com o comunismo. Lá estou a falar de política, mas é verdade, é história. E de facto, o medo, até o pânico e um temor excessivo pelo poder humano acabam por ser ferramentas extraordinárias. E nós vivemos numa altura de pandemia em que há 16, 18 meses estamos a ser bombardeados com mensagens de medo, algumas mais, como é que é de dizer? Eu diria que o medo não, mas algumas eu percebo a nível de termos cuidado e de sermos cuidadosos e de sermos zelosos para com a nossa saúde e para com a saúde dos outros. Mas eu vou dar só 2 ou 3 exemplos, e não é só em Portugal, infelizmente. Isto não é uma crítica a Portugal apenas, é uma crítica ao mundo em geral. Mas de facto, nós estamos a gravar isto no dia a seguir, portanto, isto vai sair 2 ou 3 dias depois. Portugal jogou esta semana na Hungria, num estádio com 70 mil pessoas e ninguém com máscara, ao ar livre. E de facto, a ciência diz-nos que praticamente ao ar livre a probabilidade de transmissão é quase mínima, e no entanto, nós temos N decisões em que se limita que pessoas possam estar livremente no exterior e possam ter a sua vida, claro, com os devidos cuidados, não é isso que eu estou a dizer. Nós tivemos decisões, por exemplo, em que se diminuiu os horários de fecho de lugares, quando se calhar o contrário é que devia acontecer, para permitir que mais espaçadamente as pessoas pudessem lá estar. E a minha questão é esta: nós muitas vezes falamos na ciência e apontamos a descrença de uns e outros na ciência, mas o meu para e o mundo é este. Acho que estamos numa fase em que devíamos acreditar mais naquilo que muitas coisas, mesmo em relação ao Covid, que cientificamente estão mais do que comprovadas e vistas, e eu entendo que ao início nós não sabíamos muita coisa, mas agora já sabemos, e deixarmos a mensagem de medo, de receio, de pânico. Há pessoas que ainda continuam fechadas em casa, graças a Deus pela ciência, pelas vacinas que diminuíram imenso os efeitos, as mortes, os internamentos em unidades de cuidado intensivo. E a minha questão é só esta: eu controlei-me um bocadinho, porque estes são assuntos que me zangam, e desculpa porque eu monopolizei este para e o mundo, Cassiana, mas eu estou cansado. Mas estás muito bem. Mas posso-te responder? Diz-me. Eu lembro-me sempre do professor Luís Fernandes, da Universidade do Porto, professor de Psicologia, com quem eu tive o privilégio de ter aulas no primeiro ano da faculdade, se eu não estou em erro. Sim. De História e Epistemologia da Psicologia. E no primeiro ano temos sempre cadeiras muito ao lado do nosso desejo, não é? Mais para a faculdade, para aprender uma profissão. E basicamente os 3 primeiros anos põem-te a ler livros e artigos, e na altura eu não tinha, pelo menos, a maturidade para perceber o quão formativas eram algumas daquelas coisas que me foram oferecidas. E lamento muito, em alguns momentos, nesta disciplina não lamento, porque realmente as aulas eram apaixonantes e levavam-nos a pensar. E uma das coisas que eu aprendi foi a ser humilde em ciência. Que se há coisa que é importante para quando se faz investigação em ciência, primeiro é percebermos que nós temos crenças, e quando vestimos o papel de investigador não conseguimos deixá-las, porque somos só pessoas. Claro. Aliás, se cairmos na asneira de acharmos que não as temos, estamos a trazer um viés. Vou-te picar agora, é como dizer que somos apartidários. Nós até podemos não ter uma afiliação política, mas há sempre uns que dizer que nós não gostamos, senão não somos como as pessoas, não é? E por isso, eu aprendi isto nestas aulas, que eu deveria ser humilde, e por isso assumir que porque há um artigo ou há um conjunto de artigos é verdade, isso é incorreto. Significa que há evidência. Isto é certo. Eu tenho evidências que... Mas verdade, bem, esse não é bem o objetivo da ciência.
Certo, certo. Mas há uma grande, na verdade a ciência é como tu dizes, aliás, a ciência confirma aquela frase que o que hoje é verdade às vezes amanhã é mentira, e os próprios cientistas já chegaram muitas vezes a essa conclusão. A minha questão é que a minha questão é quando as decisões contrariam a evidência existente, e eu acho que em muitos casos, longe de mim, vou ser muito franco, basta ver aquilo que eu já disse publicamente, estão à vontade, podem escrutinar. Longe de mim ser um negacionista da Covid e dos seus efeitos e dos números aterradores. Sim, eu acho é que, Ruben, e agora picando aqui, roubando o teu tempo de antena, nem todas as decisões que estão a ser tomadas, apesar de se dizer que são tomadas por ciência, não são. Claro que não. Nunca foram e nunca serão. Uau, isto foi muito poético. É verdade. Quem comunica, quem dirige, não toma decisões apenas pela ciência. Isso não é verdade. Nós tomamos decisões em função de um conjunto de variáveis que nem sempre, e falando em termos de governo, comunicamos à população. Agora, claro, falta de cuidado na comunicação com a população. Por exemplo, eu tenho uma notícia do Público, segundo esta notícia do Público de ontem, dia 15, a Comissária Europeia diz que a variante Delta diminui a proteção da vacina. E eu pergunto-me qual é a relevância disto ser comunicado para a população geral. É certo. Que quando tu estás no terreno e recebes pessoas com 70 anos que estão desestruturadas, e repara, eu faço clínica há 16 anos, normalmente eu acompanhava pessoas sempre jovens e adultos, até aos 40 e alguma coisa. E este foi um ano em que eu acompanhei pessoas mais jovens e pessoas mais velhas, por causa da solidão, que continuam com medo, assustadas, quando nós até... Não sei se ainda deveríamos estar a pensar só em controlar a doença, quando nós até já a vamos conhecendo e percebendo e podemos começar a conviver com ela. Quem é pai e mãe já tem um PhD, um pós-doc e todas essas coisas, em lidar com doenças esquisitas. Basta ter filhos e vais a primeira vez às urgências e dizem, é uma virose. Sabes lá o que é? Tens cabeça, pingo, diarreia, manchas no corpo. Eu lembro-me uma das vezes que uma das nossas filhas tinha todos os sintomas e não era nada, era uma coisa, uma virose. E, portanto, eu não sabia que mais coisas. A criança tinha aftas, tinha manchas nos pés, tinha diarreias, tinha febres, tinha tudo. Fica em observação e depois mandam-te para casa com o diagnóstico mais comum, uma virose. Com isto não queremos desvalorizar. E repara que eu trabalho em saúde e nós, na clínica onde eu trabalho, mantivemos sempre um compromisso muito alto, por vários motivos. Pela segurança, pela nossa segurança das pessoas que trabalham connosco e dos pacientes que nós atendemos, criamos circulações diferentes dentro da clínica e eliminamos os nossos contactos sociais. Entre outros motivos, porque se nós ficássemos impedidos de trabalhar, poderíamos colocar em risco postos de trabalho. Trabalhamos aqui 7 pessoas a tempo inteiro, mais todos os prestadores de serviços. Lá está, a minha decisão não era só pela saúde física, era a saúde psicológica, da pressão de saber que ia ter que ficar em isolamento profilático. Certo. E a pressão psicológica de pensar, como é que vamos pagar salários? Como é que vamos garantir que as pessoas mantêm o seu emprego? Quando tu tens uma empresa, tu pensas isso, então as minhas decisões não foram apenas porque eu não queria. Mas sabes que em termos gerais, e nós já estamos a esgotar o nosso tempo, mas em termos gerais... e em algumas fases eu acho que toda a população entendeu, mas há de facto muitas vezes, e tem havido, eu vou dar um exemplo muito prático, o que aconteceu no dia do jogo de Portugal e aconteceu na cidade, eu não moro em Lisboa, mas moro aqui perto, aliás como tu, em que estabelecimentos que foram impedidos de abrir durante meses e meses, com perdas inacreditáveis em termos de faturação e provavelmente perdas de postos de trabalho, foram a 20 e pouco, aliás, a menos de 24 horas, foi-lhes dito que era proibido terem qualquer tipo de ecrã no exterior. Lá está, onde toda a evidência até agora diz que se forem cumpridas certas regras, nomeadamente um distanciamento social de 1,5 m a 2 metros, não tem problema nenhum. Aliás, é mais seguro, está mais do que evidente, é mais seguro poder estar, por exemplo, sentado numa esplanada, mesmo que olhar para uma televisão, do que dentro de um restaurante. E são essas decisões aleatórias e em nada...
tomadas em nome da ciência, porque o argumento que se utiliza é quase sempre esse, quando na verdade a evidência que existe é contrária. Este é o meu ponto, e eu volto a dizer, isto não é uma crítica portuguesa, porque a Europa está recarregada de governos, uns mais à esquerda e outros mais à direita, e infelizmente isto é praticamente transversal a todos os países europeus, desde a Inglaterra até aqui à Península Ibérica. Olha, Ruben, eu acho que se levantam depois, tu tocaste aí num ponto, e aí, apesar de realmente eu ter que dizer que nem tudo aquilo que é comunicado é com base na ciência, muitas vezes são outras decisões de outras ciências, se calhar estamos aqui a pensar nas ciências exatas, não é? Mas há outras que importam, a política, a economia, as ciências sociais. Ao mesmo tempo eu consigo entender que seja muito difícil controlar massas de pessoas, numa fase em que ainda nos sentimos inseguros e que se calhar apertávamos outro botão e fazemos já outro programa, que é se como país estamos preparados para responder em saúde, porque poderíamos voltar ao passado e dizer de uma forma muito dura agora, e se calhar que não nos preparamos como deveríamos ter preparado para o inverno, quando já sabíamos que era o que ia acontecer. A ciência dava-nos os dados, porque os meses de mais mortalidade em Portugal são sempre janeiro e fevereiro. Se nós temos um vírus novo, que nem sabemos o que é que vai fazer, o que é que nós estávamos à espera? Era previsível. Era absolutamente previsível, não é? Mais de campanha, não sei. O que nós poderíamos ter feito? Tudo. Não sei, Claro. mas como não se E eu fez? estou à vontade, porque é fácil falar agora a posteriori, é extremamente fácil. Mas a verdade é que em muitos assuntos nós não nos preparámos. Aliás, no último mês tivemos alguns ajuntamentos na cidade de Lisboa que não foram previamente preparados, e por isso é que às vezes falamos. A única coisa a mim que de facto me causa este para o mundo é a aleatoriedade. Sim. Que muitas vezes está presente nestas decisões. Falta de algum engenho em algumas das decisões que são tomadas, que nos mostram exatamente isto. Por exemplo, se eu tenho uma esplanada e posso ter ecrãs, então quantas pessoas é que eu vou lá poder ter? E que medidas adicionais é que tem que ser postas? Porque é que eu tenho uma sala fechada, vulgo um restaurante, e posso tê-lo, e numa esplanada não o posso fazer? É só a minha pergunta, e eu... Declaração de intenções. Não tenho esplanada, não tenho nenhum negócio e não conheço ninguém que tenha. Ninguém meu amigo que tem, só para ficar a saber. Foi só um exemplo muito próximo. Já agora que estamos só aqui os dois a falar e ninguém nos está a ouvir. Ninguém nos está a ouvir. Uma das coisas que eu acho que, não sendo eu medricas, mas lá está pelo tal compromisso em saúde, eu acho que, por um lado, entendo às vezes algumas das preocupações que podem ter a ver com a imprevisibilidade das pessoas. Se tu fores comer a um sítio, não é? Tu vês que facilmente há um à vontade que se instala, que a pessoa está a entrar no restaurante e já está a tirar a sua máscara. E é tão importante ainda nesta fase, exatamente porque se calhar é uma coisa que o cidadão comum precisa de fazer para tranquilizar também quem toma decisões, é que temos a responsabilidade até ao fim. Eu sento-me na minha mesa e enquanto eu não sou servida eu continuo com a minha máscara, por exemplo. E eu como e depois volto a pôr a minha máscara e depois vamos fazer a nossa caminhada a seguir ao almoço. Eu e o Ricardo damos aqui uma volta à vila, a pé, e podemos, e se não está ninguém na rua, então aí andamos à vontade, tiramos a máscara, podemos conversar, porque estamos ao ar livre. Eu acho que também há coisas que nós precisamos de comunicar para o outro lado que estamos a fazer e que a comunicação, e para terminar, a comunicação que vem de cima, como tu dizias, tem que ser mais inteligente no sentido das medidas, não ser só o argumento da ciência, ser algo mais... Estas são as evidências que temos e também por estes motivos estamos a tomar decisões, mas também continuar a insistir, então, o que é que querem que nós façamos? Não só pelo... Fechem-se em casa e não respirem, que é um bocadinho isso, não é? Mas, por favor, façam isto, continuem a trabalhar na educação e na aprendizagem, mudar padrões de pensamento, não é? Porque a Covid não é a única doença que existe, isto estava outros programas. De longe. E já estamos no nosso tempo, pulverizámos o nosso tempo. Enfim, Cassiana, foi o momento para o mundo que eu quero sair. O nosso Publicanos e Fariseus de hoje está terminado e muito obrigado por ter estado aí desse lado. Se gostaste, se esta discussão fez sentido para ti, se conheces alguém, se achas que este é um assunto importante e sabe Deus como estas questões relacionadas com a saúde mental são indispensáveis de abordar no dia de hoje, eu quero te convidar a partilhares com alguém do teu mundo, nas tuas redes sociais, por WhatsApp, onde quer que tu estejas e em qualquer plataforma. Da minha parte, já sabes que voltamos a estar aqui, temos conteúdo todas as semanas
no podcast, que nos podes seguir nas redes sociais, como disse ao início, e nós estamos aqui deste lado para te ajudar. E deixa-me só ir buscar a minha frase, aqui está ela: a saúde da tua mente está intimamente ligada à... Eu esqueci-me da frase, da catchphrase, nunca me aconteceu antes. Volto a dizer, a saúde da tua mente está intimamente ligada à qualidade daquilo que tu ouves, e é exatamente por isso que nós estamos aqui deste lado. Da minha parte, um abraço, até à próxima.